A paz do Senhor, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez, que alegria poder estar com você sempre aqui às segunda-feiras, não é? Estamos sempre juntos na presença do nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele tem de uma forma assim toda especial cuidado de nós, né? Hoje mais uma segunda-feira, é um dia que Deus preparou para nós, para estarmos juntos aqui nesta ministração. Na segunda passada estivemos aqui falando sobre a questão dentro ainda do ministério profético, falando sobre a questão da visão, a importância da visão, não é? Nós tocamos aqui em vários pontos, falamos sobre a nação de Israel que ouvia a voz dos profetas, não é? Todos os sábados era lido os profetas, e mesmo assim eles não entenderam o tempo da visitação de Jesus. Jesus, inclusive, ele fala, não é? Quando ele vai chegando a Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que são enviados, né? Eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, né? Mas vocês não quiseram, vocês não entenderam o tempo da visitação, não é, de Deus. Mas eles mantiveram com os olhos fechados. Também isso é a causa de muitos hoje ainda viverem no fracasso, é exatamente o fato de não conseguirmos ver, não é? O que não conseguimos ver, claro, não conseguimos, quando não temos visão, não conseguimos avançar, né? E então, hoje nós vamos avançar um pouquinho mais a respeito disso aqui. Nós vamos orar neste momento. Vamos ler um texto da palavra de Deus, depois vamos louvar o Senhor, ouvir um louvor aqui gostoso de edificação para nossas vidas, e a seguir vamos conversar um pouco sobre esse tema tão maravilhoso, esse tema tão pertinente, que é a questão da visão. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade de estar com os teus filhos. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós, para estarmos com eles. Que o Senhor esteja conosco nesta ministração, que o Teu Espírito Santo nos visite e que o Senhor possa abençoar a minha vida e a vida deles, ó Pai, diante de Ti. Que a glória do Senhor desça sobre, ó Deus, a minha vida e sobre a vida dos Teus filhos e que o Senhor possa estar sempre tocando em nós. Precisamos muito do Senhor, da direção e orientação do Teu Espírito Santo em nós, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. E nós vamos fazer a leitura desses dois versos aqui do Sermão da Montanha. São palavras de Jesus Cristo e vamos ver o que Jesus fala com a gente aqui. Os olhos são a lâmpada do corpo, disse o Senhor. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. O verso 22, né, na versão revista e corrigida, ele vai dizer o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem como é que diz lá o texto? Se os teus olhos forem simples, não é? Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz, não é? E nós vamos tentar conversar um pouco sobre essa questão aí, amém? Vamos então ouvir o louvor, nós vamos estar adorando a Deus neste momento, e na sequência a gente volta com mais um momento de ministração, amém? Então esteja ligado aí nesse momento de adoração, abra o seu coração, adore o Senhor conosco, e que Ele possa usar os nossos louvoristas aqui para nos conduzir nesse momento de louvor. Amém? Santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos em suas coroas ao poder, e a Ele
tudo é para ti, tua é a glória. Santos e os anjos prostram aos teus pés. Anciãos em sua coroas ao Cordeiro e a Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Muito bem, estamos de volta falando sobre visão, e eu quero falar hoje a respeito de um dos poderes que a visão traz, que é a força de unificar. A visão tem esse poder unificador, né? A visão unifica, ela traz unidade. Quando conseguimos olhar na mesma direção, isso nos une, não é? Isso nos une. Os profetas, eles dominaram esta dispensação exatamente dessa maneira. Por quê? Porque eles enxergavam, não é? Eles enxergavam. A visão era a própria união e força de Israel. Quando o povo tinha uma visão correta, eles estavam unidos dentro do propósito, não é? Eles não fugiam disso. Quando a visão estava clara para Israel, não é? Quando os seus olhos eram abertos e eles conseguiam enxergar, quando estavam aliados aos propósitos de Deus, quando eram governados por aquele objetivo para o qual Deus os havia chamado, eles eram um só povo. Você vai ver que Israel, muitas vezes vai aparecer no Antigo Testamento, dizendo que Israel se uniu como um só homem, né? Uniu como um só homem para lutar e para guerrear. Eles se tornavam um só povo e eram dominados pela visão, por aquilo que Deus havia revelado por meio dos seus servos. Eles tinham um só olho, ou seja, uma forma só de olhar. Esse texto que nós lemos, né, tem uma frase muito interessante nesse texto, não é? Que vai dizer: se os teus olhos forem bons. Algumas versões dizem: se os teus olhos forem simples, né? Esse versículo ele possui muito mais significado dentro de si do que nós, às vezes, ao olhar para ele assim, e podemos imaginar. Um olho simples, não é? Um olho simples unifica
e dirige toda uma vida. É isso que o texto está dizendo. Um olho simples unifica todo o nosso comportamento, traz unidade ao corpo, traz unidade comportamental ao corpo de Cristo. Se você for um homem ou uma mulher de uma só ideia, todas as coisas irão ser trazidas para dentro dessa ideia. Quando os homens, né, os pós-diluvianos, eles, por medo de um novo dilúvio, não é? Liderado ali por um homem que era um grande líder, né, que era o Nimrod, ele era um grande líder, e ele então implementa uma visão no povo. Olha, gente, vamos construir uma torre bem alta. A gente não sabe, Deus falou que não vai destruir mais, mas nunca se sabe, não é? Pode ser que venha outra catástrofe dessa. Vamos construir uma torre para a gente chegar até Deus, para a gente tocar em Deus, né? Era uma visão, ainda que errada, mas era uma visão. E você vai ver que esse povo, lá em Gênesis, não é? Eles vão começar a trabalhar para construir tal torre. E eles começam a levantar, né, uma torre imensa, e Deus diz algo muito interessante ali naquele texto a respeito disso. Deus vai dizer, olha, eu vejo que o coração do povo é um só, que o pensamento deles é um só, e não há restrição para eles. Vamos descer lá e vamos confundir a língua deles, para que esta obra pare. Isso não pode continuar, porque era uma visão contrária ao propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para os homens naquele tempo? A palavra de Deus para Noé e para os seus filhos era muito clara: multiplicai e enchei a terra e espalhai sobre ela e dominai a terra. A ordem era clara, não era para juntar num lugar só e ficar ali, construir uma torre e todo mundo junto. O pensamento de Deus, a ordem de Deus era que eles pudessem espalhar, né? E encher a terra. Então, para que eles não se espalhassem, Nimrod teve essa visão, teve essa ideia. E o povo comprou a visão dele, abraçou a visão dele e começaram a trabalhar. E Deus falou, não, nós temos que intervir nisso aí, porque se o povo se junta, não há restrição. Quando há unidade no corpo do Senhor, né, quando há unidade para um propósito certo, o que acontece? Não há restrição. Não há nada que pode deter um povo unido. E o que une o povo é a visão, não é? É a visão. Né? Toda a igreja, todo movimento, ele só vai prosperar se houver uma visão, porque a visão é o fator unificador, não é? É o fator unificador. Isso é algo maravilhoso, é algo favorável, né? Quando nós dizemos, por exemplo, o texto vai dizer que o nosso olho tem que ser simples, né? O objetivo aqui é dizer, olha, você tem que ter uma visão só. Você não precisa estar cocheando entre dois pensamentos. Elias, inclusive, vai falar com os filhos de Israel, dizendo, olha, vocês têm que decidir o que vocês querem, não é? Vocês não podem continuar cocheando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, então siga Baal. Se o Senhor é Deus, então siga o Senhor. Vocês não podem ficar aqui cocheando entre dois pensamentos. Né? E a palavra de Elias é forte. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não é? E aí, então, ele lança o desafio, já que o povo ficou olhando para ele. O povo não tomou decisão. Não é? Ele lança, então, o desafio. Já que vocês não conseguem se decidir, então vamos colocar aqui um desafio. Né? Vamos ver quem é que está com a verdade aqui nesse ponto. Nós vamos separar 2 novilhos, um para os profetas, porque eles são muitos, eles vão primeiro, e um para mim. Né? Sou o profeta do Senhor e fiquei sozinho aqui. E então acontece o desafio que vocês conhecem, não é? E quando o povo vê o que Deus faz, o povo declara, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ainda que fosse de boca, mas eles entenderam aquilo que Elias estava falando. Elias estava dizendo que eles não poderiam continuar divididos.
Eles não poderiam continuar dizendo que era do Senhor e ao mesmo tempo prestando culto a Baal. Paulo vai falar a mesma coisa no livro de Coríntios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Na sequência desse texto de Mateus que lemos no verso 24, Jesus vai falar: vocês não podem servir a dois senhores. Não é? O verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Então, não podemos andar em duas canoas. Você nunca vai ver ninguém prosperando, não é? Andando em duas canoas. Não. Você tem que decidir em que barco você vai entrar. Você tem que decidir aonde você vai ficar e o que você quer para a sua vida, dentro do entendimento, né, que você tem. Então, a visão simples aqui é exatamente a visão, a visão só, aquela visão que não muda, que não, você não tem hoje está para um lado, amanhã está para outro. Não, você sabe para onde você está indo, você enxerga, você consegue ver com clareza o que está diante de você, né? Você não é alguém que tem dificuldade de visão, você não é um míope, você não é alguém que tem algum tipo de problema visual, você é alguém que enxerga. Então, se você enxerga, vai em frente. Agora, a pessoa que tem uma só visão e procura andar nela, muitas vezes essas pessoas são bastante irritantes. Por quê? Porque eles não falam de outra coisa. Você quer ver o que está no coração do homem? É aquilo que ele fala com a boca. Você quer ver se a pessoa conseguiu enxergar? É quando ele fala de uma coisa só. Ele não vai falar de duas, três. Ele não vai direcionar os seus esforços para aquilo que não é a sua visão e o seu chamado, o seu propósito. Ele vai empenhar em fazer aquilo que é o chamado dele e aquilo que é o propósito dele, não é? Então, essa simplicidade de olhos deixa todas as nossas faculdades em coordenação total, não é? Então, esse lado de ter uma visão só, de ter um olho só, de olhar numa direção só, isso é unificador e é poderoso demais. É algo que realmente nos emancipa, quando você sabe para onde você está indo ou para onde você está sendo conduzido, não é? Agora, se você não tem firmeza, se você olha para o seu líder e você não sente firmeza nele, você não sabe em que direção ele está indo, não é? Você não consegue acompanhar a visão que ele está tendo, né? Isso será muito difícil, porque você vai ser como aqueles que subiram com Israel e que puxavam para trás a cada situação de dificuldade. Moisés tinha uma visão clara, ele tinha uma direção de Deus. Deus havia falado com ele, olha, Deus tinha feito uma promessa para Moisés, né? Lá no capítulo 3 de Êxodo. Deus havia falado com Moisés o quê? Moisés, olha, a prova que eu vou te dar de que você vai tirar o meu povo lá do Egito é que quando você tirar eles de lá, você vai me adorar nesse monte. Você vai me adorar nesse monte. Mas isso, você pensando assim, mas isso prova o quê? Isso quer dizer o quê? Não é? Isso quer dizer algo muito simples. Porque o caminho que Deus traçou para Israel passar, não era o caminho que os homens escolheriam. Quem sai do Egito para ir para Canaã, não escolhe o caminho que Deus escolheu. E Deus os guiou, né? Em cada passo de Israel, Deus os guiou até que eles chegassem ali ao pé, né, da terra prometida. Né? Até que eles murmurassem, daí pronto, eles vão rodear por 40 anos, não é? Por conta da rebeldia, né? Inclusive o Salmo vai dizer, né? Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, onde seus pais me tentaram e por 40 anos viram a minha glória, não é? Então veja bem, Deus sabia em todo o tempo o que ele ia fazer, né? A água de Mara, Deus tinha tudo preparado para aquela situação, não é? A travessia do Mar Vermelho, Deus já tinha preparado todas as coisas, Deus já tinha preparado tudo para Israel, não é? Mas quando eles chegam em Cades Barneia, por não conseguir olhar da mesma maneira que Deus queria que eles olhassem,
eles decidem não continuar dentro da visão que Deus havia estabelecido, né? Moisés sabia claramente, Moisés vai insistir com o povo, não faça isso, não é? Não sigam esse caminho não é bom. E Deus então, Deus vai se revelar a Israel naquele monte. Deus vai falar com Israel e vai dar a Israel as suas leis naquele monte, né? Lá no monte onde Moisés esteve, né? No monte Horebe, onde a sarça ardia, não é? Deus falou, você vai vir me adorar nesse monte. Não era o melhor caminho, não era o caminho dos reis, não era a estrada principal, mas era o caminho de Deus, não é? Era o caminho de Deus. Moisés conseguia ver isso de uma forma clara, já Israel nem tanto. A visão deles estava muito dividida, porque no meio deles haviam pessoas que eram egípcios ou uma mistura de gente que veio, né, junto com eles naquela peregrinação e que causou dificuldade e que trouxe incredulidade, né, ao coração do povo. Você vai ver que aqueles 10 espias, quando eles falam, eles não conseguem ver da forma como Deus estava vendo. Eles não conseguem ver como Caleb e Josué estavam vendo. Eles não conseguiram ver como Moisés estava vendo. Então eles disseram para o povo aquilo que eles estavam vendo. Olha, nós chegamos lá, a terra é boa de fato. A terra manda leite e mel de fato. Mas nós temos lá um problema. Nós temos os gigantes que moram lá, os anaquins moram naquela terra. Nós, aos seus olhos, éramos como gafanhotos e eles olhavam para nós como se fôssemos insetos. Então, observem bem, a visão que eles tinham deles mesmos e a visão que eles tinham de Deus era tão pequena que os impediu de avançar. E esse relato de Israel trouxe perturbação, esse relato dos espias, aliás, trouxe perturbação ao arraial de Israel, que aquela noite inteira eles choraram até não ter mais força. E no dia seguinte eles disseram, constituamos um rei, um líder que nos leve de volta para o Egito, porque está tudo errado esse negócio aqui. E Deus fica irado, e fica muito irado com aquilo. Por quê? Porque o povo estava tendo uma visão, eles estavam divididos na visão. Havia 2 homens que estavam seguros, dizendo, não, vamos subir animosamente, o Senhor está conosco, não tenha dúvida, Deus está do nosso lado. Era uma visão só, era a visão do começo, era a visão que Deus havia dado a Moisés, e que Moisés havia passado ao povo. Mas aqueles outros 10 não conseguiam ver na mesma direção. Eles introduzem uma visão paralela, e isso causou divisão, né? Não puderam ter continuidade, não puderam seguir, e por conta disso, eles ingressaram na maior marcha fúnebre de todos os tempos. 40 anos, né, de peregrinação até que 600 mil homens, né, fora as mulheres, não é? Até que toda aquela geração morresse, ficassem aí prostrada aí no deserto. Então, mas durante os raros períodos, quando Israel estava dentro daquilo que era o olhar de Deus, eles eram um povo maravilhosamente unificado. Eles eram um povo, quando eles estavam juntos num só propósito, veja Israel com Samuel, quando Samuel ali depois da tomada da arca, da morte de Eli e da morte dos filhos de Eli, que Samuel assume a posição e Israel vem até ele para que ele consulte ao Senhor em favor de Israel, e o povo diz para Samuel, não cesse de clamar a Deus por nós, e Samuel segue clamando a Deus e o povo confiando, né, na visão do seu líder, na visão de Samuel, o homem de Deus, o vidente. Ele tinha os olhos abertos e claro. E o povo batalhava, mesmo contra inimigos maiores e mais poderosos do que eles, que vinham com armas mais poderosas do que a deles. Eles conseguiam vencer. Veja Israel sob o governo de Davi. Quantas conquistas! O povo saía em bloco, o povo saía como um só homem. Não havia dúvida. O Senhor falava com Davi, Davi falava ao povo, e o povo obedecia. E havia bênção de Deus sobre a vida de Israel, né? Por outro lado, também você pode ver, né, que quando a visão ela ia embora, quando o povo falhavam em ter a mesma visão, eles se desintegravam, eles se tornavam um povo de interesses divididos. Uns queriam, como no caso de Elias, na época de Acabe, uns eram por Baal e outros eram pelo Senhor.
né? Havia desintegração, haviam brigas, confusões, discussões, né? No meio do arraial de Israel. E quão verdadeira era a palavra ali de Provérbios, Provérbios capítulo 29, 18, eu já citei isso na ministração anterior, esse texto de Provérbios, né? Há várias traduções da palavra profeta aí, não é? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, né? Mas eu quero a primeira parte apenas, não havendo profecia, o povo se corrompe, e a tradução talvez que fosse mais aproximada onde não há visão, o povo perece. O povo perece, o povo desintegra. Há desintegração do corpo quando não há visão. Se você não consegue enxergar, como é que você vai ir atrás do alimento? Como é que você vai ir atrás, seja do que for? Se defender, seja do que for, se proteger, seja do que for. Se somos um bando de gente que não enxerga, para onde estamos indo? Não sabemos nem o que é norte, nem o que é sul, nem o que é leste e oeste. Como é que vamos ter uma direção, uma coordenação? Como é que podemos saber qual é o projeto de Deus ou em que caminho Ele quer que andemos? Não é? Veja que nos dias de Eli, conforme eu falei, quando não havia visão aberta, que situação Israel chegou, não é? O povo estava desunido, o povo estava desintegrado. Havia briga, confusões. O povo não queria mais levar as suas ofertas ali a Siló. Por quê? Porque havia corrupção dentro do tabernáculo. A casa de Deus estava manchada por pecados. Pecados de diversos pecados, né? Adultério, roubo e abuso de poder e coisa do gênero, que estava dentro da casa de Deus, dentro do tabernáculo em Siló. E Siló se tornou uma concha vazia, por quê? Porque Deus rejeitou Siló. Deus rejeitou o sacerdócio de Eli. Deus rejeitou toda aquela liderança. Por quê? Porque estavam todos cegos. A própria Bíblia vai dizer que Eli era um homem gordo e cego, aos 90 anos de idade. Ele já não enxergava, a visão dos seus olhos já tinham fugido. Isso é físico, claro, mas a aplicação espiritual disso, não estamos errados em trazer uma aplicação espiritual disso. Em dizer que muitas vezes há líderes que não conseguem enxergar, que não conseguem ver. São guias cegos, que estão como Eli, gordo e cego, sentado numa cadeira esperando que alguém lhe diga alguma coisa, né? Agora, esse fato de Eli não foi um fato isolado, isso aconteceu muitas vezes. A visão era um poder solidificador e coesivo, que tornava as pessoas numa só. Você vai ver muitas vezes aparece na Bíblia que o povo era como um só homem, se levantavam como um só homem. E nesta unidade estava a força deste povo, estava o poder deste povo, estava a autoridade deste povo. E eles eram irrepreensíveis quando estavam unidos, quando eles tinham uma visão. Isso você pode ver, por exemplo, diante do Jordão, quando Josué chega com o povo diante do Jordão. O Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras. O rio estava transbordando, não é? Mas eles continuaram andando, continuaram caminhando, pisaram nas águas, as águas se abriram. E eles passaram com o pé seco por aquelas águas. Isso é visão de alguém que está enxergando do outro lado. Deus falou com ele, Deus o mostrou. Como ele deveria fazer e quais eram os passos que ele deveria dar e o que ele deveria fazer durante a travessia. Veja o triunfo sobre Jericó. O povo junto, marchando ali, todos os dias em volta da cidade. No último dia, 7 vezes marchando em volta da cidade, em obediência ao seu capitão. Em obediência à visão que aquele homem, que é símbolo de Cristo, não é? E inclusive tem o mesmo nome de Jesus, né? Josué no hebraico. Ele deu as orientações: não digam nada e não respondam a provocações. Os habitantes de Jericó, os cananeus que moram em Jericó, vão provocar vocês, mas não dê crédito para essas provocações. Caminhe em silêncio durante 6 dias. E no sétimo dia, caminhe em silêncio durante 6 vezes. Na 7ª volta, aí sim, vocês devem falar. Vocês devem gritar
aleluia, louvor ao Senhor, palavra de adoração a Deus. E qual foi a consequência disso? Da obediência do povo, da unidade do povo, cumprindo aquilo que o seu líder estava dizendo. Qual foi o resultado? O resultado foi que as muralhas de Jericó caíram. Sabe por que nós não conseguimos derrubar nenhuma cerca que prende cabras? Sabe por que não conseguimos derrubar nenhum muro de adobro hoje? É porque, irmãos, nós falamos na hora errada e calamos quando deveríamos falar. Não temos visão, não temos alguém que diga para a gente, olha, não fale agora, deixa o momento certo para falar. E muitas vezes, por conta disso, nós perdemos conversa. Nós falamos aquilo que aborrece Deus e não temos força. Nós achamos que estamos vendo, mas não estamos. Nós estamos vendo de acordo com as nossas conveniências. E visão, ela tem que vir de Deus, não nossa. A nossa luz é fraca. A luz natural, a luz do homem não pode prevalecer aqui nessa questão espiritual. Nós precisamos ser iluminados pelo Senhor, através da nossa busca constante, incessante da presença dEle e do poder dEle na nossa vida, né? Então, eles avançaram triunfantemente sobre a terra de Canaã, mesmo com pequenos descuidos que tiveram. No caso de Ai, eles perdem a batalha e depois voltam para vencer, porque havia pecado. Você vê que o pecado, mesmo tendo visão, quando o pecado é introduzido e a desobediência é introduzida no meio do povo, isso causa derrota. O líder está vendo da forma certa, não é? Ainda que no caso de Ai, houve o pecado de Acã, mas houve também a falha de Josué como líder, né? Houve a falha, ele não consultou o Senhor, ele deu ouvido aos seus espias. Ele mandou os espias para ir ver a cidade de Ai, os espias foram, espiaram a terra, voltaram e disseram, é uma cidade pequena, com pouca gente, pacífica, eles estão descansados, e vai ser moleza para nós. Não mande todo o povo, não mande todo o exército, mande somente alguns 2 ou 3 mil, que é suficiente para derrotar aquela cidade. Mas estava errado. Deus falou que era para eles unirem, estarem juntos. Não é 2 ou 3 mil, é toda a gente para frente da batalha. Mas Josué dá ouvido, para além do pecado de Acã, que estava dentro do arraial de Israel, existia o problema de Josué, muitas das vezes, esquecer daquilo que Deus lhe falou. E às vezes nós, como líderes também, mesmo tendo visão, às vezes nos esquecemos daquilo que Deus nos falou. E Deus está falando. E Deus está falando. E Josué manda 2, 3 mil, essa falta de observância de Josué, aliado ao pecado de Acã, porque nós não podemos simplesmente dizer que foi só o pecado de Acã, porque havia erro estratégico aqui de Josué, não é? Nesse quesito, em ouvir os homens e não ouvir Deus, né? Os homens falaram, não canse toda a gente, manda só uma parte, porque às vezes nós deixamos de ouvir Deus e ouvimos pessoas, ouvimos aquilo que é o pensamento de homens. Toda ideia e todo conselho é bem-vindo, mas o que prevalece é a voz de Deus. O que prevalece é o que o Senhor falou com você. É o que Deus diz para você. Você vai ter oposição por ouvir Deus, é claro. Você vai ter oposição por obedecer a Deus, é óbvio. Mas isso vai trazer paz ao seu coração, mesmo no meio da turbulência toda. Mesmo no meio de toda dificuldade, você vai estar em paz, porque você está em obediência a Deus. Você lembra de Gideão, que saiu para lutar contra um exército de 120 mil homens? Com 32 mil era pouco. Os homens de Gideão era pouco em relação ao inimigo que ele tinha que enfrentar. Mas Deus disse assim claramente para Gideão, olha, é muita gente. Manda para casa os medrosos, os tímidos, os covardes, os que casaram agora de pouco, manda voltar. Dos 32 mil, 22 retornaram. Ficou 10 mil. E Deus seguiu dizendo, ainda é muita gente que está com você. Agora, quem está dizendo aqui é Deus. É Ele que está falando, olha, é muita gente. É muita gente. Manda de volta, leva lá no rio, faz a prova do rio. Vocês conhecem a história. E fica 300. E Deus diz, esses são suficientes. Não precisa de mais. Mas quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui é Deus.
Ele está nos ensinando lições preciosas aqui. Ele está dizendo para você que para ele não importa a quantidade. Não importa quantos são que está com você. Se ele está com você, você já é maioria. Não é? Se Jesus está do seu lado, você já é maioria. Então, a questão não está no fato de ir com 2.000 ou com todo o exército. A questão está no fato da obediência à voz de Deus. Esse é o ponto. Saul perdeu o reino por quê? Por conta da desobediência. Deus falou, mata toda a gente. E o que ele faz? Preserva uma parte. Mata todo o gado. Ele preserva uma parte. Está vendo? É quando nós tentamos colocar as nossas coisas dentro daquilo que é a ordem clara, a visão clara do que Deus falou. E a gente coloca as nossas coisas pelo meio. Isso não dá certo, irmão. Criar um problema que vai dormir com você todos os dias, quando você desobedece à voz de Deus. Quando você não consulta Deus também, como no caso dos gibeonitas. Josué, ele faz aliança com Gibeão sem consultar Deus. E eles trazem para dentro da nação de Israel um problema que vai conviver com eles para toda a vida. Não é? Porque você vê, séculos depois, na época de Saul, Saul manda matar os gibeonitas e Deus pune Israel no tempo de Davi, por conta da morte dos gibeonitas. Então, o líder, ele tem que estar atento à visão. E as pessoas que estão junto com o líder têm que o apoiar nisso. Tem que olhar na mesma direção, porque isso é unificador, a visão é unificadora. E aí é que está a força do povo. Não é na quantidade, mas é na unidade que está a bênção, irmão. Que está a promessa de Deus, que está tudo que Deus tem para nós, amém? Então, enquanto os governantes de Israel, eles eram governados por um objetivo único, ninguém podia resistir a Israel. Ninguém podia combater contra aquele povo, irmão. Não havia exército possível. Eles eram vencedores em todas as batalhas, quando eles estavam unidos. Mas quando havia divisão, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, os inimigos começaram a prevalecer e começaram a tomar conta. Olha para Salomão, ele recebe um reino unificado. Ele recebe um reino próspero, ele recebe um reino em paz. Mas o que ele faz? Ele toma caminhos tortuosos. E a Bíblia diz que Deus suscitou o espírito dos inimigos para que lutasse contra Israel. O povo dividiu. Você vai ver que o peso era tão grande e o desvio era tão grande que começou a levantar oposições contra o reino de Salomão. Um deles era Jeroboão, que era um general, um homem bravo, um homem guerreiro, um homem que tinha um comando forte. E esse Jeroboão, ele teve que fugir de Israel, perseguido pelo próprio rei. Olha que coisa horrorosa, irmãos. Quando o líder persegue os seus auxiliares. O líder que perde a visão, ele começa a perseguir pessoas. E mesmo aquelas que são que às vezes são mais fiéis, como o caso de Jeroboão. Porque Jeroboão não queria divisão do reino. Jeroboão não era esse o pensamento dele, mas acabou por acontecer por conta do pecado de Salomão. O erro não estava em Salomão, não estava em Jeroboão. O erro de Jeroboão veio depois que ele assume o comando de Israel. Aí ele errou, quando ele construiu os altos e colocou os deuses lá nos altos para que os filhos de Israel consultassem a ídolos. Aí ele errou. Mas o pensamento dele não era de divisão. Ele, inclusive, vai com a proposta de paz para o filho do rei, para Reoboão. Ele vai com a proposta de paz. Gente, o que ele queria é que Reoboão entendesse. Olha, o seu pai errou. Você não cometa o mesmo erro. Mas Reoboão não só cometeu os mesmos erros, como agravou os erros do seu pai. É claro que isso causaria uma fissura. E causou a divisão em Israel. E causa divisão hoje dentro da igreja, diversas. Quando você ensoberbece e perde o seu contato com Deus. Quando você dá ouvido a pessoas ao invés de dar ouvidos a Deus. Deus nos chamou para ser líderes. E Deus nos colocou um povo debaixo da nossa liderança.
Nós não podemos exercer liderança com tirania. Nós não somos tiranos. Nós somos mordomos das coisas do Senhor. Israel não era de Salomão, Israel era de Deus. A igreja não é de pastor nenhum, ela é de Deus, ela pertence ao Senhor. A igreja é do Senhor, não é sua, meu amigo. Se você tomar isso como seu, você vai estar em maus lençóis, porque as pessoas não vão tolerar isso. E o espírito de divisão vai entrar mesmo. Agora entenda, por favor, em nome de Jesus, e com humildade aceite isso. Você precisa entender que sem visão você não vai. E entendo a visão, você tem que ser fiel a ela, é o que Paulo disse para o rei Agripa. Eu não fui desobediente à visão celestial. Deus me deu uma visão e eu fui com ela até o final. Eu não mudei. Eu não mudei. Mesmo estando ali, próximo da sua morte, abandonados por todos, Paulo não perdeu a visão. Ele continuou enxergando. Ele foi um homem que, em todo o seu trajeto, ele permaneceu dentro da visão que Deus lhe havia confiado e nunca fugiu dela. E por ela ele morreu. Por ela ele foi martirizado. Talvez a sua visão, a visão que Deus te deu, a visão que o Senhor colocou na sua vida, ela pode até te levar para a prisão e para o martírio. Porque não quer dizer que o fato de você ter visão, que você está isento de problemas. Mas você enfrenta os problemas com uma graça diferente. Deus não tira os problemas, Ele dá graça para suportá-los. Foi o que Deus falou com Paulo sobre o espinho na carne. Ele ora 3 vezes. E Deus disse, olha, não, pode parar de orar, que eu não vou tirar o espinho. Eu quero dizer, Paulo, para você que a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? O fato de termos uma visão, de estarmos fazendo coisa certa, não quer dizer que não teremos oposição ou perseguição, ou pessoas que se levantarão contra nós. De certeza haverá. Certeza haverá. Jesus falou disso que haveria. Se Jesus vai falar com seus discípulos, não é? Se ao lenho verde eles fizeram tudo isso, o que farão com o lenho seco? Se comigo, que sou filho de Deus, eles trataram-me e fizeram o que fizeram, o que farão com vocês? Então, nós, se tem uma coisa que é certa nesse mundo em relação à vida do cristão, é que teremos perseguição, é que enfrentaremos dificuldade, enfrentaremos incompreensão, enfrentaremos traições. Quem é você para achar que ninguém pode te trair? Se o nosso mestre foi traído. Enfrentaremos traição, enfrentaremos ingratidão, enfrentaremos pessoas que vai se levantar, botar o dedo na nossa cara e dizer, tu estás errado. Mas querido, se você tem uma visão dada por Deus, não são os homens que vai tirar o seu foco. Porque você está acima da tempestade, meu amigo, você é uma águia. Você é uma águia do Senhor, você vê para além. Os seus olhos estão fixos em outro ponto. Não naquilo que as pessoas dizem ou naquilo que as circunstâncias dizem. Mas os seus olhos estão no Senhor. Aleluia, naquele que te abriu os seus olhos. Aleluia. Ele abriu os seus olhos, como diz o profeta. E eu posso ver. Eu posso enxergar, eu posso ver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A força de Israel estava na unidade, e a unidade deles estava na visão que eles tinham. A força da igreja está na unidade, e a unidade vem de vermos, de conseguir olhar na mesma direção, de conseguirmos enxergar o mesmo ponto. Aleluia, isso nos une. É algo libertador e emancipador. Você é emancipado quando você consegue ver. Você não precisa que alguém te conduza pelas mãos, porque você sabe onde colocar os pés. Você não precisa que as pessoas coloquem a comidinha na sua boca, porque você enxerga bem para saber onde está o prato e a comida, e o garfo, e colocá-lo na tua boca. Você não precisa que ninguém dê banho em você ou cuide de você nesse aspecto, porque você enxerga, você está emancipado pelo Senhor.
A visão é emancipadora, a visão ela nos liberta da escravidão e das muletas e das capas deste mundo. A visão ela nos transforma, ela nos transporta e ela nos coloca num patamar diferente. Mas a falta da visão, ela causa enfermidade, ela causa desintegração, ela causa uma série de fatores, não é? E Deus, irmãos, Ele está trabalhando no seu povo, né, para construir isso. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe o que está fazendo ao tentar destruir, né, ou confundir a visão de um povo. Ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele tenta confundir a visão de um povo, ou tenta destruir a visão de um povo, ele está trazendo a ira de Deus sobre esse povo. Ele sabe que um povo dividido não vai para lado nenhum, né? E ele quer dividir o povo, porque assim o povo fica na mira da ira de Deus. Ele não sabe para onde está indo. Por isso, estão mais próximos a serem destruídos. Então, pare um pouco e pense sobre isso. O diabo tem trabalhado muito para cegar as pessoas. Paulo vai falar disso em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Há muita gente que está cegos dentro da igreja, queridos. Ele não está falando aqui, Paulo, aqui nesse texto de Coríntios, ele não está falando aqui com os descrentes lá fora do mundo, né? Eles estão falando daqueles que estão dentro da igreja, que apesar de estarem dentro da igreja, estão tão cegos como alguém que está lá fora no mundo. Não conseguem enxergar, porque estão cegos pelo diabo, estão cegos por forças malignas. E a nossa oração é para que Deus, aleluia, abra os olhos espirituais dos homens, assim como Eliseu fez com Geazi. Geazi só olhava para problemas, e Eliseu falou com o Senhor: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja, para que ele enxergue. A nossa oração tem que ser nesse sentido, porque as pessoas estão com medo porque não conseguem ver, as pessoas estão inseguras porque não conseguem ver, as pessoas não sabem para onde estão indo porque não conseguem ver. Então a visão traz isso às pessoas, traz essa libertação maravilhosa. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Agora, para além de ser um fator unificador, a visão também é um fator protetor, né? É um poder defensivo. Você sabe de onde está vindo os dardos, você sabe de onde está vindo as setas, você pode se desviar delas. Um cego não. Um cego não. Que pouca chance diante do inimigo tem quando somos um povo que não conseguimos enxergar. Agora, o poder do inimigo é limitado quando nossos olhos são abertos, por isso é importante. Gente, eu estou falando aqui de coisa muito simples, que você pode ver a aplicação no seu dia a dia. Está entendendo? Jesus vai falar que um guia cego, um cego guiando o outro, vai acontecer o quê? Ambos vão cair no buraco. Então o desastre é tão certo. Não é se vai acontecer, é quando. É quando vai acontecer. Cegos guiando cego não pode dar em nada, irmãos. Não vai sair bem, as coisas não vão acontecer. Então o inimigo tem pouca chance contra o povo de Deus, quando somos um povo firmado numa única coisa. Se tivermos todos os tipos de interesses pessoais, o inimigo pode fazer uma terrível devastação. Se colocarmos os nossos interesses acima dos interesses de Deus, e colocarmos a nossa visão acima da visão que Deus nos deu, isso é algo terrível, irmãos. O inimigo não tem chance quando todos estão centrados no único objetivo divino. Não tem chance, irmão. O inimigo não vai ter chance contra um ministério que está unido, contra uma igreja que está unida,
contra um departamento que está unido. Amém? Ele precisa nos dividir, o inimigo precisa nos dividir de alguma forma. Se ele quer nos destruir, ele tem que nos dividir. Agora, nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós não vamos permitir que ele alcance o seu objetivo, o seu alvo. E ele começa o processo de divisão na igreja, destruindo a vida de oração do crente. Porque, irmão, se tem algo que vai levar você à cegueira espiritual, vai fazer com que sua visão vai diminuindo gradativamente, é quando você se esquece do seu lugar secreto de oração. Quando você não tem intimidade com Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia. Deixe o seu lugar de oração. Trate com leviandade a sua vida de oração. Não cuide da sua vida de oração e você vai ver uma pessoa que vai, em pouco tempo, estar andando, sendo puxado por outros, ou utilizando bengalas, né? Ou utilizando um cão que conduz cegos. Você vai depender de terceiros para qualquer coisa. Tarefas simples você não vai conseguir desempenhar. Simples. Coisas simples dentro da casa de Deus, você não vai conseguir fazer. Escute isso. Se você perder a sua vida de comunhão com Deus e de oração, porque o que abre os nossos olhos é a oração, irmãos. Comece a orar. Comece a clamar o Senhor. Comece a buscar a Deus e Deus vai se revelar a você. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, você não consegue enxergar. Eu vou me revelar a você quando você começar a me clamar. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que deixar de lado todos esses aspectos da autopiedade. Todos esses aspectos do interesse pessoal, que sempre estão procurando entrar dentro da igreja e arruinar a comunhão dos santos. Quantas igrejas estão sendo destruídas por conta da autopiedade, por conta do interesse pessoal, por conta de pensamentos de homens, por conta de visões erradas. Jamais nós iremos conseguir entrar em qualquer propósito de Deus enquanto a visão não estiver clara em nossos olhos. Enquanto não estivermos focados apenas num alvo, numa meta. Nós temos uma meta. Deus abriu os nossos olhos. Aleluia. E a visão, ela é tremendamente defensiva. Ela nos defende, ela nos livra de todo o mal. Aleluia. Em Romanos 12:11, Paulo vai falar algo muito interessante nesse texto. Vai dizer assim, coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. E o que mais? Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Ser fervoroso no espírito é manter o ardor espiritual. O que é ser fervoroso no espírito? É a ordem, sede, ou sejam fervorosos de espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos manter o ardor espiritual. Aleluia! Você tem que estar concentrado num único alvo. Disciplina, minha gente. Disciplina. Nós não podemos jamais ser pessoas levianas, estar postergando as coisas, protelando, deixando para amanhã. Amanhã eu faço. Irmão, amanhã não te pertence. Seja agora. Oh, glória a Deus. Nós temos que estar concentrados em um único objetivo. O nosso coração tem que estar em um único objetivo e ponto. É uma coisa maravilhosa, é protetor isso aqui, isso nos protege, isso nos guarda. E essa condição, quando ela está num povo, quando ela está num grupo, quando ela está num departamento, quando o líder do departamento diz, gente, nós temos uma meta, nós temos essa visão assim. Amém? Então vamos focar e fechar dentro disso aqui. Queridos,
Não há quem possa ou que possa resistir a um povo que fecha dentro de uma visão. Não tem, não tem. Vamos conseguir todas as metas e tudo aquilo que o Senhor colocar diante de nós, nós vamos alcançar. Isso é protetor. Isso protege a unidade, isso protege o convívio, isso protege a comunhão. Aleluia. Nós temos que estar centrado em um único objetivo de todo o nosso coração. E essa condição fecha as brechas, irmãos. E nenhum invasor, por mais perito que ele seja, ele vai conseguir penetrar, oh glória a Deus, em um grupo que está fechado com uma visão. Nós fechamos com esta visão, não é? Nenhuma influência externa vai conseguir entrar. Isso é protetor, irmão. Visão significa proteção. Aleluia. Nós nos juntamos, nós formamos um bloco, uma parede, com a força do Espírito Santo, com o poder do Senhor que está sobre nós. Aleluia. A gente vai em frente e Deus é glorificado. Meus queridos e queridas, eu não posso avançar mais sobre isso, nosso tempo terminou. Mas eu queria que você parasse um pouco e pensasse sobre o que eu tenho dito aqui. Nós podemos continuar falando sobre isso, eu teria muita coisa a falar sobre isso. Sobre essa questão da visão. A visão é algo tremendo, irmãos. Aleluia. A visão causa crescimento, causa determinação. A visão, ela não é para uma igreja apenas. Está entendendo? A visão é para a sua vida pessoal, para você. Você só vai conseguir avançar se você conseguir ver as coisas. Isso não é privilégio de um grupo, o pastor. Isso é para todo homem, toda mulher que deseja que os seus olhos espirituais sejam abertos. E Deus vai começar a mostrar o propósito dele para você. Você vai começar a caminhar nessa direção. E Deus será glorificado na sua vida. Aleluia. Você vai se levantar. Queridos, quantos jovens foram transportados de Jerusalém para a Babilônia? Vocês sabem quantos? Não temos o número. Eram muitos, eram milhares. Juntamente com Daniel e seus companheiros, eram muitos, eram milhares. Mas quantos decidiram, no meio de tudo aquilo, havia inúmeros jovens ali, porque você vai ver que o eunuco vai falar sobre os outros, quando Nabucodonosor vier e ver o aspecto dos outros, que vai estar melhor do que o vosso. Então eram muitos. Mas por que os outros não se levantaram na mesma proporção? Nada impede você de levantar no meio de uma multidão cega e pedir para Deus abrir os seus olhos e ser fiel à visão que Deus te der. Levantar como Daniel, que chega perto do eunuco e diz: eunuco, ô fulano, vem aqui. Nós não vamos comer dessa comida, experimenta, nós queremos um outro tipo de comida, nós queremos água para beber, nós queremos legume para comer. Ah, mas vocês não podem, porque vocês vão ficar fracos e não sei o quê. Não, faz um teste por 10 dias. E o texto bíblico vai dizer que Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E isso levou Daniel a se levantar, porque a visão nos coloca de pé. Quando você vê, você se põe de pé. Aleluia. Ele se levantou e foi direto ao chefe dos eunucos e pediu permissão para que ele não comesse daquela comida. Não quero. 70 anos depois, lá está Daniel ainda. Não quero. Ele vai ser lançado na cova dos leões, 70 anos depois. Mas não quero. Não quero. Os anos passaram. Hoje ele era um velho, 90 anos. Ou mais. Não é? Que 70 anos de cativeiro já tinha passado. Né? E nós já estamos aqui no governo Medo-Persa.
E eles tentam pegar Daniel em alguma coisa. E a única coisa que acharam foi na questão do Deus dele. E a ameaça foi feita. Mas Daniel não fez caso da ameaça. Ele foi para o seu quarto de oração secreta, onde ele falava com Deus. E lá 3 vezes por dia abria a janela virada para Jerusalém e orava ao Senhor. Ah, você vai ser julgado na cova dos leões, Daniel. Você já fez muito para Deus, agora você tem 90 anos. Pode parar com isso. Cede pelo menos uma vez. Ele diz, não quero, não quero, não quero. Irmão, a visão é algo extraordinário. É algo extraordinário. Se você viu, Deus falou com você, pode vir multidões, pode vir a ameaça, pode vir o que vier e qualquer coisa que vier. Você vai se levantar e dizer, não, eu enxergo. Vocês podem enganar quem não enxerga, agora a mim não. Não vem para cá com essa conversa. Deus abriu os meus olhos e eu posso ver. Eu posso ver. Aleluia. Não precisa que ninguém diga o que eu devo fazer. A unção me ensina, como diz em 1 João 2. A unção que está sobre nós, ela nos ensina, ela nos mostra o caminho que devemos seguir. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar por aqui. Nosso tempo terminou. Voltaremos aqui na próxima segunda-feira, se Deus quiser, para mais um tema, sobre liderança. Em nome de Jesus, que a proteção do Senhor esteja sobre nós. Senhor Deus e Pai, eu te dou graça em nome de Jesus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Quero pedir ao Senhor agora que venha sobre os teus filhos e filhas e abençoa, Deus, que esta palavra que aqui foi ministrada, ela encontre um lugar, ó Deus eterno, no coração dos teus servos. E que o Senhor seja louvado e glorificado na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus os abençoe, meus queridos. Até a próxima segunda-feira, onde estaremos juntos aqui, para estarmos ouvindo a palavra de Deus, meditando nela e que os nossos olhos sejam abertos. Deus abençoe.